Olá pessoal, meu nome é Camila Ferreira, sou professora de Geografia do Determinante e nós vamos hoje resolver uma questão que fala sobre o sistema de transportes no Brasil. Antes da gente ir para a questão, rapidamente, vale lembrar que nós temos um predomínio no Brasil do sistema de rodoviarismo. Significa que a maior parte das cargas e pessoas no caso, circulam através de sistema rodoviário, que seria através de caminhões, de ônibus, de automóveis próprios. Pensando nisso e considerando a extensão territorial do Brasil, é um tipo de transporte que onera muito o valor dessa circulação de pessoas e mercadorias. Então, ou seja, teríamos que encontrar uma outra alternativa para tornar esse processo de circulação mais barato. Sabendo disso, vamos junto aqui para a questão. O Enem colocou uma questão e nessa questão fala o seguinte: de todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional à logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transportes condizente com a escala geográfica do Brasil. Então vamos devagarzinho. Quando a gente considera a ideia das transformações impostas pelo meio técnico, científico e informacional, nós temos que considerar que esse processo começa junto com a globalização, lá no contexto de 1970. A partir daí, o desenvolvimento do transporte e da comunicação acabou intensificando, acelerando a circulação de pessoas e mercadorias numa escala global. Então, a gente está falando de um momento pós-1970. Só para deixar muito claro, a partir daí, o avião e a internet vão marcar, de fato, essa circulação de pessoas, mercadorias e informações. Bom, e aí ele fala o seguinte, que disso tudo interessa para a gente, mais de perto, a ideia de uma intermodalidade. Esse conceito você tem que saber para a prova. O que significa um sistema intermodal? Significa uma relação direta entre os sistemas de transportes existentes no território nacional. Então, de uma forma mais efetiva, é a gente juntar o rodoviarismo, o ferroviarismo, o hidroviarismo ou o sistema aquaviário, para que a gente possa fazer uso desses três tipos de transportes, principalmente à medida que tiver uma disponibilidade naquela localidade. Então, a gente teria uma junção desses três sistemas de transportes, sendo aproveitado em cada região de acordo com as características de cada região. É uma forma, gente, inteligente de utilização do transporte. Aí ele fala o seguinte, que essa é uma ferramenta logística que, de fato, condiz com a escala geográfica do Brasil. O Brasil é um país de extensão continental. Significa que a gente tem uma grande extensão norte-sul e uma grande extensão leste-oeste. Para esse tamanho de território, o sistema rodoviário ele não é o ideal. Lembrando que ele é o principal que nós mais utilizamos. E por que ele não é ideal? Porque a gente acaba tendo um alto valor de combustível utilizado. Além disso, a gente tem um custo de manutenção desse veículo que acaba realmente se desgastando muito pela péssima qualidade do nosso asfalto e, além disso, o volume de carga transportado é muito pequeno. Então, ou seja, o ideal para que a coisa ficasse de maneira sustentável seria a intermodalidade. Aí a questão fala o seguinte, a necessidade de modais de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pela, letra A, variações climáticas no território associados à interiorização da produção. O Brasil ele é um país de predomínio de clima tropical. Então, quando a gente considera as variações climáticas, elas não são significativas no processo a ponto de a gente ter a necessidade realmente de vários tipos de transportes. Não é por isso que a gente realmente precisa de um sistema intermodal. A interiorização da produção, ok. Se a gente pensar aqui na ideia em si, hoje nós temos uma região centro-oeste que cada vez mais ela entra para esse espaço econômico brasileiro, principalmente com a expansão da fronteira agrícola. Então, a letra A não responde. Letra B.
justificariam um transporte intermodal devido às grandes distâncias e à busca da redução dos custos de transporte. Exatamente o que eu acabei de falar. Sendo o Brasil um país de grande extensão continental, o ideal é fazer uso, né, de forma mais inteligente de todos os sistemas de transportes, até porque nós temos a necessidade de redução do custo de transporte. Pessoal, só uma informação. O nosso transporte, ele é tão deficitário em relação às nossas necessidades que a gente tem mais ou menos aí um aumento de 30% no valor do produto relacionado ao frete. É assim, algo impensável. É a gente considerar um valor de quase 50% que vai onerar o preço final daquele produto. Vamos na letra C. Então, a letra B já é a nossa resposta. Letra C. Formação geológica do país, que impede o uso de um único modal. Na realidade, aqui ele mistura conceitos que não tem nada a ver. Quando a gente fala de formação geológica, a gente está considerando a estrutura rochosa do país. Nós temos uma caracterização de relevo e não de rocha que dificulta a utilização do aquaviário e, em muitos lugares, do ferroviário, mas não impede a utilização desses sistemas de transportes. Então, aqui não responde em nada. Letra D. Proximidade entre a área de produção agrícola intensiva e os portos. Quando a gente considera essa ideia, não existe essa proximidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nas áreas de produção agrícola intensiva, isso está no centro-oeste. E quando a gente fala dos portos, está no litoral. Então, essa proximidade, ela de fato não existe. E diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais. Galera, aqui tem algo que é muito importante na prova do Enem. O Enem ele tem algumas questões, e aqui nós temos uma alternativa que acaba apresentando isso, que é o seguinte: a alternativa, ela está correta em relação a conteúdo, mas ela não responde àquilo que está sendo pedido. Quando eu falo da diminuição dos fluxos materiais em detrimento de fluxos imateriais, isso é uma realidade hoje. Hoje nós temos muito mais informação, dinheiro rolando de forma imaterial através da internet, que é muito mais significativo em relação a produtos físicos, de fato. Mas não é isso que vai realmente influenciar no nosso sistema de transporte. Até porque o sistema de transporte trabalha com aquilo que é material e não com aquilo que é imaterial. Então, a letra E também não responde. Beleza? Falou, galera. Até mais.